Agora nós vamos de Ponto de Vista com Elivaldo Barbosa. Ponto de Vista. Oferecimento L200 Triton Sport. A picape preparada para qualquer desafio. Noroeste. As lojas que vendem moda. Já aqui no estúdio comigo, Elivaldo Barbosa, que volta para falar de política. Bom dia novamente, não é, Elivaldo? Mais uma vez, bom dia, Nájila. Bom dia para você que segue a nossa companhia. Nós falamos aqui já essa semana que Jeová Alencar havia viajado novamente para Brasília. Você destacou alguns pontos que provavelmente ele discutiria lá em Brasília. Já retornou? Sim. E ontem o registro da visita, da presença de Jeová Alencar em Brasília foi ao lado também do deputado Gessivaldo Isaías, que está no exercício do cargo. E aí eu chamo a atenção para esse registro, porque está ao lado do presidente nacional do Republicanos, o deputado federal, vice-presidente da Câmara, Nájila, Marcos Pereira, e também do deputado Júlio Arcoverde. Você pode dizer, mas o deputado Júlio Arcoverde é do progressista, o que está fazendo aí dessa reunião do Republicanos? Primeiro, são aliados em Teresina na disputa eleitoral da capital. E segundo, está na fase final, ali terminando o acerto para uma federação que está sendo criada envolvendo o Republicanos e o Progressistas. E essa federação sendo criada, ela vai valer para 2026, não é para a eleição agora, até porque a federação tem um sentido federal. É o sentido nacional, é para 2026. Para agora, os partidos estão liberados. Mas, mesmo assim, a federação já faz esse exercício no caso de Teresina. E aí pode ser bem o retrato de como ela será no estado do Piauí em relação a comando. Porque o Progressistas, por ser um partido maior que o Republicanos, teria, assim, a preferência de dirigir a instituição. E o deputado Júlio Arcoverde surge, inclusive, como opção de dirigir a Federação Republicanos Progressistas. Agora, lá também, Jeová Alencar foi buscar um aval, ou ratificar. O aval foi assim, inclusive, que eu postei na coluna Tempo Real do cidadeverde.com, já nesta manhã de quinta-feira, Nájila, o aval de Marcos Pereira para dizer o seguinte: olha, em Teresina, tudo certo, o Republicanos segue com você e a aliança com a União Brasil e Progressistas está absolutamente mantida e consolidada. Era o que Jeová precisava ouvir para seguir aqui a caminhada do projeto eleitoral na composição com o ex-prefeito Silvio Mendes, Nájila. Agora, falando em federação, parece que temos um novo impasse quando a gente fala de PT e PV? Bom, essa federação está em construção, mas com foco em 2026. Porque se botar o foco na eleição municipal, a confusão pode ocorrer. Não em Teresina, mas em outros municípios e até em outros estados. É o que acontece, por exemplo, com a Federação Brasil da Esperança, que reúne o PV, o PCdoB e o PT aqui em Teresina. Além daquela situação a resolver em torno da pré-candidatura de Tereza Brito à Prefeitura de Teresina, surge outra, vinculada até, que são as filiações recentes feitas pelo PV, Neto do Angelim e Caio Bucarque, que, de certa forma, incomodaram os segmentos do PT. Segmentos, não todo o partido. Isso pode repercutir até mesmo na convenção. Tereza Brito, eu conversei com ela ontem, ela está fora do estado e pretende, no retorno, tratar desse assunto. Internamente, o PV tem plena, total autonomia de fazer a filiação que desejar. Esse desconforto na federação, em torno de possíveis vetos lá na frente, na convenção estadual, aí seguramente isso vai pegar em relação ao PT, ao PV reagindo. A expectativa dos petistas, inclusive de Fábio Novo, o maior interessado na coesão da federação, porque ele é o candidato a prefeito, é exatamente buscar aparar toda e qualquer aresta, Nájila, na relação com o PV. Inclusive, buscar a adesão de Tereza Brito ao projeto eleitoral da federação, com Fábio Novo sendo candidato à prefeitura. Você falou em Fábio Novo, eu lembrei que na sua entrada anterior, logo no comecinho da manhã, você mostrou uma foto do governador Rafael Fonteles com alguns deputados ali discutindo essa relação entre governo e parlamento. E o deputado estadual Fábio Novo, ele conversou com a nossa equipe sobre projetos justamente que chegam lá à Assembleia Legislativa, inclusive sobre alguns que podem chegar, Elivaldo. É verdade, apesar do foco na pré-campanha eleitoral em Teresina, Fábio Novo é deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa. E Fábio Novo, neste começo de ano legislativo, já destaca duas matérias importantes que tramitam na casa. Uma relacionada à criação de uma nova pasta no governo do Estado, ligada à inteligência artificial, e uma outra ligada ao Tribunal de Justiça para a criação de 2 novas vagas de desembargadores. Foi lido, aí já foi para a Comissão de Constituição e Justiça, onde vai
ser nomeado um relator e depois o relator deve trazer o seu voto, passa na CCJ, depois precisa passar na comissão de administração. Hoje pela manhã nós fizemos uma reunião da comissão de administração, tinham 6 projetos que precisavam ser votados, alguns de uns deputados, um do Tribunal de Justiça que cria mais 2 vagas de desembargador, passou na comissão de administração e acredito que na próxima semana a gente vote também essa matéria em plenário. E a sua impressão sobre essa matéria? A sua avaliação, a análise sobre essa matéria? Não, eu entendo que é muito importante. Nós precisamos criar mais vagas de desembargador no Tribunal de Justiça, porque você tendo mais desembargadores, você vai ter um fluxo mais rápido e célere dos processos. Em relação à Secretaria da Inteligência Artificial, considero que é uma sacada extremamente inteligente. Nós vamos ter que nos adaptar à nova realidade de uma sociedade extremamente digital. Isso precisa estar sendo discutido no evento que o governador acabou de fazer no Centro de Convenções, onde ele aborda os próximos passos de desenvolvimento a longo prazo para o Piauí. Ficou muito claro que nós temos essa tendência e, obviamente, o Piauí não vai passar à margem disso. O Piauí quer avançar, quer dar passos largos a respeito do uso da tecnologia e isso já está sendo implementado no Estado digital. Ele falou em desembargador, inclusive o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, Elivaldo, ele conversou ontem com nossa equipe e falou dos projetos dele e dessa missão importante para esse ano de 2024. Ele que é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral e que vai conduzir as eleições municipais no Piauí. A nossa principal missão é presidir as eleições em 224 municípios, né? O estado do Piauí é um estado pequeno ainda, são mais de 3.290.000 habitantes e nós temos mais de 2.600.000 eleitores. A grande novidade é que nós temos de 95% do eleitorado piauiense já com biometria. Isso facilita, demonstra transparência, a lisura do pleito e a tranquilidade para que o eleitor vote conscientemente. Tá, então, tem uma missão pela frente. Exatamente. Uma missão árdua porque é uma eleição, não que seja assim de difícil condução, mas é porque ela é muito variada, é muito capilarizada. São 224 pleitos, mas seguramente com a estrutura que tem, a composição, o Tribunal Regional Eleitoral já tem expertise na boa condução dos processos eleitorais no Piauí. Ele destacou, inclusive, a questão da deepfake, a inteligência artificial, que ela é importante, é interessante, como o próprio deputado Fábio Novo falou, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, mas é uma ferramenta que pode ser usada também para prejudicar muita gente. Inclusive, nessa conversa, ele até deu exemplo de um candidato de fora que foi prejudicado quando foi anunciado através da inteligência artificial que ele tinha desistido da campanha. Já pensou o estrago que isso não causa, né? Então é mais um desafio para a Justiça Eleitoral, exatamente combater esse tipo de distorção ou de conduta criminosa de agentes políticos que se infiltram nas eleições para praticar esse tipo de crime. Mas eu acho que a Justiça Eleitoral terá as ferramentas para combater esse tipo de anomalia.